Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um Caducar. Estou preso no trânsito e hoje querendo falar com vocês sobre a regulamentação da Anvisa. E especificamente sobre o que, Cadu? Cara, sobre cadeias produtivas. Óbvio, a regulamentação saiu agora, o próprio diretor da Anvisa falou que preferiu lançar dessa forma, mesmo não tendo concordado com todos os pontos, achando já que tem coisa a melhorar, como por exemplo o limite do THC. Mas que é um starting point, é um ponto de partida para, a partir disso, já começar, já tentar acelerar e depois ir melhorando. Eu acho que é uma estratégia boa e eu sinto que tem algumas coisas a melhorar. E o primeiro delas é entender a diferença entre as diferentes cadeias produtivas da cannabis, galera. Então, já deixa o like. Se você não conhece aqui nosso canal, cara, a gente fala muito sobre cultivo e regulamentação, cultivo, produção em larga escala, produção em pequena escala, autocultivo. Cultivo é a nossa parada. Então, se tu gosta disso, se inscreve aí. Toda semana tem live tirando dúvida de cultivo, interagindo com a galera, aulas, guias, atualizações sobre regulamentação. Pô, a gente tá aí na parada. Então, bora pro vídeo sem mais delongas. Galera, primeiro de tudo, eu gostaria de falar que eu fiz o meu mestrado nessa área, especificamente falando sobre cadeias produtivas e cadeias de valor. E eu me baseei muito também no que eu aprendi analisando países como Canadá, Austrália, Uruguai. Uruguai foi um que eu aprendi mais agora, ultimamente, tendo algumas conversas com outras pessoas que também trabalham na área. Mas enfim, qual é a minha grande crítica inicial a essa regulamentação da Anvisa, que eu sinto que ela falha em entender? Porque quando você regulamenta pensando só em nível de THC, você não entende o grande aspecto amplo dessa planta. E por que eu estou falando isso? Porque a cannabis, ela atinge diversas indústrias diferentes. E essas indústrias, às vezes, elas são tão diferentes que elas precisam de regulamentações específicas para essas indústrias que são diferentes. E quando a gente está falando da indústria da cannabis, basicamente a gente tem 4 cadeias produtivas. A gente tem a cadeia produtiva de cânhamo para fibras, e aí dentro dessa cadeia de fibras a gente tem específicos tipos diferentes de fibras só dentro desse cânhamo, né, que é como a gente chama, que no caso seria a cannabis tipo 5, que eu acho que isso também ajudaria a entender essas diferenças, né? A cannabis, ela tem 5 quimiotipos, que são os diferentes, uma forma de classificar a planta com base nos tipos de químico que ela produz. Então a gente tem o tipo 1 sendo high THC, alto THC, tipo 2 sendo um misto de THC com CBD, tipo 3 predominante CBD com menos que 0,5% de THC, mas essa porcentagem pode mudar dependendo de tipo de cultivo, dependendo de iluminação, de temperatura. Tipo 4, que seria high CBG, ou outros canabinoides secundários também. Por exemplo, essa classificação ela não menciona muito sobre o THCV, por exemplo, CDBV, outros canabinoides que cada vez a gente está estudando mais. E o tipo 5 seria o que a gente chama de cânhamo, que basicamente tem níveis muito baixos de canabinoides, mas que até esse cânhamo, ele, na intensidade luminosa, no calor, ele pode sim produzir um pouco de THC, mas como é uma espécie fibrosa, não é mesmo ela produzindo 1,5% de THC, cara, não é aquela planta que as pessoas vão querer consumir. O objetivo dela é outro, mas ela também pode produzir canabinoides, só que ela produz muito pouco, geralmente menos do que 1%. Então é uma espécie mais fibrosa. Enfim, então a gente tem a cadeia produtiva para cânhamo industrial, que seria de fibras, que é um tipo de regulamentação e atinge uma cadeia de suprimentos diferente, né? Atinge diferentes indústrias. Indústria da roupa, do papel, de construção, enfim, para esses usos mais industriais. Essa indústria, galera, a China nunca parou de produzir cânhamo, a Austrália é uma grande produtora de cânhamo, e essa cadeia produtiva, ela tende a ser, assim, a que tem menos resultado internacionalmente. Ela tem diversos problemas logísticos, né, que você produz a fibra, é algo de alto volume,
e de baixo valor agregado, né, comparado aos fitofármacos, aos óleos, aos extratos. A fibra tem um valor agregado bem mais baixo e não é uma espécie que a gente vai produzir no indoor, galera. Porque eu tô entrando mais no LinkedIn e às vezes eu encontro pessoas lá que são técnico, científico, mas que não entende da planta, mano. Aí eu tava falando, fiz minha crítica perante ao nível de THC e tal, falei que ia ser difícil, botei meus pontos, até porque esse número, caraca, eu vou cair em outra discussão aqui, vocês vão cair no meu buraco de minhoca, vão cair no meu genjutsu, mas o número do 0,3% de THC não é um número com base científica, esse número ele veio da pesquisa do Ernest Smalls, lá em 1970, alguma coisa assim. E, cara, foi um número que ele pressupôs com base em algumas outras plantas que ele viu. Então ele falou, tem plantas passando de 1%, então para garantir que não vai ser 0,3%. Eu nem sei contar direito essa história, mas eu lembro muito que tem esse número, ele não é extremamente científico, como a galera fala. Aí, enfim, galera, eu tava lá no LinkedIn, postei isso do THC e tal, aí veio, pum! Aí vem um cara falando, não, mas é por isso que o Brasil precisa investir em inovação, que ele precisa investir em tecnologia, que ele precisa cultivar indoor, porque esse é o futuro, você como trabalha no indoor, você deveria saber. Meu irmão, eu concordo em certas partes, discordo em outras. O indoor, eu trabalho no indoor. Óbvio que o indoor é extremamente importante, mas a gente vai deixar de utilizar a vantagem competitiva mais forte do Brasil, que é o terreno, a intensidade luminosa e o clima, as 3 vantagens competitivas mais fortes do país para tentar competir internacionalmente. Cara, aí essa parada buga minha mente. Cânhamo não tem valor agregado para ser cultivado no indoor, galera. Não tem. Isso são cultivos de hectares para cultivar fibra. E é um problema logístico você lidar com essa fibra, enviar essa fibra. Tanto que a maior dificuldade da cadeia de cânhamo são as indústrias para tratar essas fibras de cânhamo, para compactar elas, para transformar em produtos que são mais fáceis de enviar, menos volumosos, mais densos, com outras capacidades físicas e técnicas. Então, a maior dificuldade dessa cadeia é a logística e essa de decorticação, de cuidar dessa fibra, de remover essa fibra, de dividir a fibra, sabe, de tratar a fibra. Então, imagina você plantar fibra no indoor, gastando pra caraca, com vários equipamentos importados, sensores importados, tudo controlado, é algo que não faz sentido. O CBD indoor até faz sentido, tá, galera? Mas a gente tem que lembrar que a gente também não tá saindo na corrida na frente. Eu vou falar disso mais pra frente. Deixa eu acabar de contar das cadeias produtivas. Aí beleza, tem essa cadeia da fibra, que é para uso industrial. Vai ter a cadeia do cânhamo para o uso alimentício, que é outro tipo de regulamentação, galera, que é outros tipos de leis, outros tipos de normas, porque a gente vai estar lidando agora com a alimentação do ser humano e a gente precisa de outras qualidades, de outras, sabe? É outra parada. E qual seria esse, Cadu? Plantar para fazer semente fazer óleos, suplementos, ração animal, também pode usar as folhas para ração animal. Então, é um uso diferenciado, que é uma cadeia diferente também. Nós também temos uma outra cadeia relacionando, essa pode ser tanto cânhamo quanto restos da cannabis, que é a cadeia produtiva para forragem, para uso... Caraca, como é que é o nome? Uso sigilo, caraca. Uso da silagem para forragem de solos. Também existem outros usos pontuais, como fitorremediação, tratamento de solos, tratamento de substratos, tratamento de áreas, né, que estão poluídas. E aí tem a cadeia 4, a cadeia produtiva número 4. Uso forrageiro para silagem, é isso, galera. E a cadeia número 4 seria para a produção de fitofármacos. E aí, fitofármacos, a gente está falando de fitofármacos no geral. Então entende, quando a gente está tentando regular
falando em THC, a gente está falando, sei lá, de 4 tipos de indústrias diferentes, com diferentes requerimentos, com diferentes necessidades, com diferentes públicos, com diferentes objetivos, e simplesmente pode estar afetando tudo isso, porque os níveis de THC pro alimentício, pro uso forrageiro, pro uso industrial, não são importantes, cara. Não são importantes, porque é para um outro uso. É para um outro uso. Então, quando a gente está falando, indústria de fitofármacos, a cadeia de fitofármacos, aí sim você pode tentar fazer essa diferenciação. Mas, cara, quando você se limita a cultivar só o CBD, você está cultivando só uma parte da planta. Sendo que são mais de 120 canabinoides diferentes, todos eles, cara, com características únicas, especiais, que podem curar diferentes ou ajudar em sintomas de diferentes patologias. O verdadeiro ouro da cannabis é essa diversidade de canabinoides, de terpenos e também de outros compostos ali que também são benéficos. Então é esse full spectrum que é o benéfico. Então, se você está limitando só o CBD, você também perde as partes ácidas. Por exemplo, o THCA, versão ácida, ele não impacta a gente, não impacta. Então, ele tem muitos benefícios medicinais também. Inclusive, uma pesquisa recentemente estava falando que para o tratamento de doença, o CBDA e o THCA, cara, eles são muito bons. E eu também vi uma outra pesquisa uma pesquisa longitudinal, ela estava falando que eles testaram para pacientes portadores de ansiedade qual que seria melhor, THC, CBD, misturado, inalado ou comestível. E, cara, o que aliviou mais, que teve a maior porcentagem de alívio ali para os sintomas da ansiedade, foi 1 para 1 THC com CBD. Pô, maneiro. Logo atrás, o CBD, sendo os comestíveis uma forma melhor, né, do que o inalado. O inalado, ele alivia rápido, mas não sustenta durante o dia. Já o comestível, ele mantém algo mais basal ali ao longo do dia, mais linear, que a longo prazo é mais interessante. Então, o ouro da parada tá nesse full spectrum. E por que a gente tá muito atrás, cara, querendo regulamentar e ser tão vigilante perante ao cânhamo, que, porra, todos os países já fazem o cânhamo e a gente tá, caraca, ultra preocupado e, dificultando muito que isso aconteça. Muitos também estão achando que o mercado do cânhamo vai ser o grande ouro verde. Galera, não vai. É um mercado tradicional, a gente tá falando de produção de hectares, não é um produto com esse valor agregado que tem os fitofármacos. E o mercado do CBD, a gente tá ligado? Já começando meio mal, numa corrida que geral já deu várias voltas. Então, se você for ver internacionalmente, o preço do CBD, ele já despencou 1000 vezes, galera. O que antes era extremamente caro, hoje diversos países já exportam, e é extremamente difícil você competir no mercado do CBD. As pessoas estão achando, não, vamos fazer CBD, exportar CBD. Galera, pra gente exportar CBD, primeiro, nada é exportado sem os selos de qualidade, de padrão, boas práticas industriais, GMP, GACP, com diferentes certificações. Caso seja para a Europa, são coisas específicas, e com agências específicas para te certificar disso. E nos Estados Unidos também. E tem esses diferentes requerimentos. Então, até que nossa indústria esteja capacitada e certificada de que consegue produzir nesse padrão de qualidade e rastreabilidade, o nosso preço, a gente vai conseguir ganhar do preço de outros. Eu acho que isso vai ser muito difícil. O CBD, a gente tem que pensar o CBD para o nosso mercado interno. Se a gente for ver um país similar ao nosso, que começou na corrida depois, Uruguai, começou só com CBD, começou a vender CBD, de um ano para outro, o mercado de CBD já deu uma caída. Hoje em dia, eles já mudaram isso, eles produzem THC também, e hoje em dia, qual é o grande forte deles? A exportação do THC e desses outros canabinoides secundários, cara. Dr. Guilherme até foi em uma grande indústria, empresa, sei lá, do Uruguai, que exporta sei lá quantas toneladas por ano, e falou,
Cara, para eles o CBD é uma commodity. CBD é extremamente barato de você comprar, de tão larga escala que ele é produzido, em outdoor também, que barateia muito os extratos CBD. Então, basicamente, essa empresa produz só THC, trabalha com esse THC. Vai ter o THC e o óleo de CBD comprado, o extrato de CBD comprado. Com esses dois, você consegue fazer óleo de cannabis de qualquer espectro, só fazendo a mistura. Eu quero 10 para 1, 5 para 1, 20 para 1, 2 para 1, 1 para 1. Faz dessa forma. O CBD talvez seja da maior qualidade? Talvez não. Mas é assim que eles estão atuando e é assim que eles estão exportando toneladas de flores para a Europa e para os Estados Unidos. E, cara, tendo um lucro com isso, que é bem interessante. Então eu sinto que o Brasil, a gente está começando todo errado. Nos mercados mais todo errado que tem. Beleza, falando muito sobre segurança e tal, o Brasil não legalizou, isso é mó tabu aqui, religião, política, tem toda essa parada. Mas do jeito que tá hoje, não vão ser grandes negócios. Não vão ser grandes negócios com essas regras que estão estabilizadas. E, cara, talvez isso seja até bom pra gente, como autocultivador, cara. Porque também tudo é muito incerto pra gente. Tudo é muito incerto pra gente. E por isso que a gente também tem que não só ficar lutando pela indústria poder fazer, a gente também tem que lutar pra gente também poder fazer. Porque lá no Canadá a gente tem uma regulamentação do autocultivo, 6 plantas. Uruguai também é regulamentado 6 plantas. Também são regulamentados clubes. Estados Unidos, Nova York, você também tem 6 plantas. Cara, tem diversos países que você tem o autocultivo regulamentado. As indústrias podem fazer o CBD e o cânhamo, beleza, agora já está assim. As associações estão no sandbox. Beleza, estão produzindo THC, canabinoides secundários, é muito importante que elas possam existir. Vai passar alguns anos, o que provavelmente vai acontecer na minha mente? O trabalho das associações é maneiro, é seguro. Então por que a indústria não vai poder fazer também? A indústria vai vir, vai poder fazer também. E aí, quando é que a gente vai poder fazer também? Porque, cara, qualquer um pode plantar tomate em larga escala para vender tomate e tem pequenas hortas de tomate também. E por que o cultivador pessoal, cara, ele não pode também, mano? Então a gente tem que regulamentar. Lá na Colômbia, o autocultivo ele foi regulamentado como principal método para combater o narcotráfico. Então, a gente tem ótimos argumentos para levantar nossa bandeira do autocultivo, sabe? Enfim, papos, viagens, esse é os vlogs, né? Vlogs do Cadu. Expliquei um pouco aí sobre os diferentes quimiotipos, as diferentes cadeias produtivas, o que eu acho que está um pouco errado sobre essa regulamentação. Acho que nesse início vai ser muito difícil, principalmente da forma que está estabilizado a utilização dos cultivares para a indústria. A indústria vai ter que importar esses cultivares, testar cultivares, não vai poder passar do 0,3% de THC. Se passar, tem que destruir, inutilizar, milhões vão ser perdidos, muito tempo vai ser perdido, o caos vai se instaurar, o lobby da indústria vai vir pesado, meu irmão. E caraca, quais serão os episódios dessa próxima história aí, cara? Eu não sei. O que eu sei é uma coisa: a gente tem que continuar ensinando todo mundo a cultivar, independente de tudo. A gente tem que seguir fazendo o nosso, fazendo nossa revolução silenciosa. Quem puder, faz o barulho de uma forma que você também esteja seguro, não se arrisca com nada, tá ligado? Porque muito se fala, o cultivador tem que fazer o barulho dele, mas é muito mais difícil pra gente botar a cara e fazer qualquer coisa. As associações, elas estão com a roupagem medicinal, elas têm a roupagem institucional. É muito diferente do que um cultivador que faz o uso adulto, mesmo que tenha seus benefícios medicinais e sua redução de dano, botar a cara lá e falar qualquer coisa, podendo perder a liberdade própria. Então, ensine amigos a cultivar, fale sobre isso. Nossa revolução, mano, acontece assim, tá ligado? Ensinando pessoas a fazerem em casa. É isso, essa é a chave. Então, seguiremos abrindo portas, beleza? Espero que você tenha gostado. Não tô nem na metade do trânsito aqui ainda.
Mas é isso. Gostou do papo? Deixa o like, se inscreve e bora pro próximo vídeo. Chama ou não chama, galera? Chama!